Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Bom dia para você, como vai você, como está você? Passando aqui para conversar um pouquinho, terapiar um pouquinho e dizer que eu participei sim da reunião do Conselho da Saúde e foi a nossa 8ª reunião do Conselho Municipal da Saúde e tivemos vários assuntos, tivemos vários debates, diversas situações que são importantes para os nossos munícipes, para nós pacientes que somos usuários do Sistema Único de Saúde e tivemos muitas novidades. Vou dividir um pouquinho com vocês e aí vamos dialogando, continuando na luta para a gente conseguir manter os nossos direitos, reivindicar aquilo que for justo e pleitear aquilo que nos é cabível, que nos garante a Constituição. Em conversa com o pessoal, com a equipe da Secretaria da Saúde, foi nos passado que, por determinação judicial, a partir do ano que vem, teremos em Jorge Wetter o atendimento de psiquiatra. Foi uma judicialização que aconteceu, determinando a obrigatoriedade de ter esse profissional para atender esses pacientes que residem no bairro de Jorge Wetter e para facilitar também o acesso, tendo em vista essa dificuldade que existe dos munícipes estarem vindo para o centro, de deslocamento, que não temos ônibus acessível, que não temos o tempo todo condução disponível para estar buscando e trazendo esse pessoal que passa em consulta. Então, a partir do ano que vem, 2025, teremos sim, em Jorge Wetter, atendimento com psiquiatra, tá? E foi conversado também sobre a possibilidade da contratação de mais profissionais, né? Tendo em vista que o que a gente tem visto é uma crescente de pacientes diagnosticados com UTEA, né? E aí foi conversado alguns assuntos que eu gostaria de trazer para vocês. Não é segredo para ninguém que eu faço acompanhamento psiquiátrico, eu faço um acompanhamento, né, psicológico, tenho transtorno mental, sim, faço uso de medicação, sim, faço terapia, sim, não tenho vergonha de falar isso. Algumas pessoas me falaram, mas isso que você fala nos seus vídeos pode causar pena. Não, de forma nenhuma, eu não quero causar pena em ninguém mesmo, porque eu tenho uma vida normal, eu estudo, eu trabalho, eu desenvolvo as atividades corriqueiras do dia a dia, sem nenhum problema, a menos quando eu estou em crise, que eu preciso me afastar, que eu preciso me tratar. E quando eu tô bem, eu consigo fazer as minhas atividades normalmente. Então, eu não requeiro pena de ninguém, muito pelo contrário, eu acredito que isso me dê voz e propriedade para poder reivindicar aquilo que eu acredito que seja certo. Assim como eu questionei o fato de não ter tido a semana retrasada a profissional para estar fazendo o agendamento, sendo que eu necessito da medicação, e a profissional teve que sair do local do CAPS e ela acabou indo fazer parte de uma reunião e eu acabei esperando, aguardando para resolver a situação do agendamento com a psiquiatra. E isso me causou um transtorno, foi desagradável, foi passado em reunião e eu acredito que foi pela ausência, pela falta de profissionais ali que estão sobrecarregados, sim. A gente vê que os profissionais estão sobrecarregados, tentando dar conta na melhor maneira possível para poder conciliar os desafios que chegam diariamente. E, enfim, foi solicitado também, se possível, a contratação para poder desafogar um pouquinho o número de profissionais que atendem a nossa população, que também estão sobrecarregados, também estão no limite, né? E aí teve aprovação, porque foi passado que teve a audiência pública, né, sobre os gastos, sobre os atendimentos, sobre tudo que foi realizado no município no primeiro trimestre, né, do ano, e foi aprovada a ata, né, e aí a gente questionou sobre as questões dos veículos que estavam em falta, né, e aí foi nos passado que foi contratado um veículo para ficar prestando serviço administrativo na UBS Jean, um para a UBS Orlando e um para a UBS Cacilda. Então, assim, a demanda que os profissionais traziam para a gente, que às vezes eles não conseguiam fazer visita, às vezes precisava fazer um agendamento de algum paciente que tinha uma limitação para estar indo no posto colher exame, enfim. E isso vai estar sendo amenizado com a contratação desses 3 veículos que chegaram para as unidades, tá bom? Em relação ao motorista para estar fazendo esse trabalho, ainda tem concurso que está em vigência, então quer dizer, eles vão estar chamando novos profissionais para estarem trabalhando, para estarem ocupando essas vagas, o concurso ainda está vigente, então eles ainda podem estar realizando novas chamadas do concurso aí que foi realizado há pouco tempo. É,
Falamos também sobre o pronto atendimento, né? Às vezes as pessoas reclamam, às vezes fazem algumas postagens em mídias sociais, e aí foi nos passado que teve uma diminuição nisso, o que às vezes acontece é que chega alguma emergência, então dá uma paralisada um pouquinho, até que se retorne novamente o atendimento normal para o pessoal que está lá fora. Tendo em vista que todas as profissionais que trabalham lá na parte da recepção, principalmente nossa querida Loudshare, ela procura atender a todos, ver qual é a necessidade, faz uma pré-triagem ali, vê o que é mais urgente, já passa para o médico para que esteja dando continuidade, para que não pare, que não espere até a solução da emergência que às vezes chega, tá? É... Vamos lá. A necessidade, às vezes, de algum paciente que precisa fazer um exame mais rápido, um agendamento mais rápido. Então, a gente pede para que as pessoas procurem o gestor da unidade para que ele possa encaminhar essa solicitação, porque às vezes todo mundo acha que é urgente o seu caso, mas às vezes tem um caso que é mais urgente. Então, quando esse caso realmente requer uma urgência, a médica, o médico, o profissional que fez esse atendimento, ele já coloca no pedido, na solicitação de exames, na solicitação de guia, que esse encaminhamento ele é com uma certa urgência, então ele já é encaminhado com prioridade, então você procure, assim que você sair em consulta, já procure para estar fazendo um novo agendamento para sua consulta posteriormente, para ver se tem a necessidade de fazer agendamento médico, agendamento de exame, para dar continuidade no seu pós-consulta. Então é super importante, gente. Sempre que passar em consulta, passa no pós-consulta, vê se tem exame, se tem agendamento, se tem alguma coisa para ser realizada e principalmente atualizar os seus dados cadastrais. Toda vez que se passa em consulta é necessário atualizar, sim, atualizar o cartão do SUS, atualizar o endereço, atualizar o seu número de telefone. Então é super importante, gente. Sempre que for passar em consulta, leva os documentos para fazer atualização de cadastro. Isso é super importante. Por quê? Porque o Ministério da Saúde pede essa atualização. E como hoje o sistema é unificado, é necessário que essa atualização seja sempre feita toda vez que se passa em consulta. Atenção! Foi conversado também sobre o número de faltas de pessoas que às vezes agendam consultas médicas e acabam faltando. Assim, acaba prejudicando as pessoas que estão com necessidade e que estão aguardando essa consulta com esse profissional. Se você não puder ir, ver que não vai dar para passar na consulta que já estava agendada, liga na unidade, dá uma passadinha, ela fala, olha, amanhã eu não consigo vir, vou estar reagendando essa vaga, porque assim elas conseguem colocar uma pessoa que tem uma necessidade mais rápida, uma necessidade maior e não vai ficar esperando, não vai ficar refém dessa sua falta. Porque quando você falta, deixa de dar o atendimento para outra pessoa que está precisando também, tá bom? Então, assim, vamos ter essa consciência, gente. Evitar faltar, porque a gente sabe que é demoroso, que é a fila de espera para certos profissionais está sendo muito extensa, então está difícil a gente conseguir dar conta da demanda que a gente está tendo no nosso município, tá certo? A gente conversou um pouquinho sobre os trabalhos que vão ser desenvolvidos com os nossos adolescentes. Aí o nosso querido Marcel, que é o responsável que é o presidente, né, do Conselho da Juventude, ele vai estar desenvolvendo algumas ações específicas voltadas para os jovens, com parcerias de algumas outras secretarias. Então, possivelmente, vai estar tendo um programa aí muito grande, muito em breve vai ser anunciado sobre a prevenção, sobre os cuidados com a juventude. O que a gente tem visto bastante são jovens que estão tendo infarto, adolescentes que estão tendo problemas de infarto, morte súbita, enfim, conscientizar, porque o que a gente vê é que tem muitos jovens que estão fazendo uso de muita substância que não são legais. Esse vape, por exemplo, tem muitos casos de problemas da parte respiratória, levando muitos jovens a óbito, principalmente, gente, quem faz o uso daquele abençoadinho lá, daquele que é energético. Aquele energético, ele faz uma arritmia cardíaca, ele faz uma aceleração no coração, ele começa a dar uma sudorese e com isso está acontecendo muitos casos de jovens indo a óbito pela alta concentração e pela alta ingestão dessa substância. Presta atenção aí os pais, gente. Cuidado com os seus adolescentes, fiscalizem. Energético não é saudável. Outra situação que a gente teve também eu não posso ser hipócrita de dizer que não tiveram coisas positivas, porque tiveram coisas positivas sim, né? Eu acredito que
Conseguimos resolver com as questões do conselho, solicitando essa situação dos cargos administrativos, a gente conseguiu resolução, então positivo para o conselho, foi uma cobrança que a gente vem ao longo de anos, de tempo, que a gente está cobrando, e o poder público, ele sanou essa situação para os nossos munícipes, que vai beneficiar a nossa população, então é ponto positivo, a gente fica muito, muito feliz em relação a isso. Eu particularmente tenho divergências, e isso é notório para todos, sobre as questões que eu tenho com a gestão, né? Mas também tenho que elogiar quando as coisas acontecem. Mas outra questão que aconteceu aí, que a gente viu, foi essa situação de um munícipe que foi fazer o uso da tribuna livre, e ele questionou a situação do NEME, do NAMI, né? Enfim, sobre a situação do autismo, e aí a gente trouxe alguns questionamentos, né? Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas o dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, esse é o dia em que é feito diversas ações sobre a conscientização e sobre a necessidade de ter esse olhar afetivo e esse olhar sobre cada síndrome que as pessoas têm. Nós temos alguns colares que as pessoas utilizam, né, para fazer um referencial para você perceber que essa pessoa ela necessita de um atendimento mais rápido. Geralmente os pais, as pessoas que convivem com quem tem o autismo, sabem que essas pessoas que são portadoras dessa questão, elas têm uma dificuldade de ficar em locais que tem muita gente, elas têm uma dificuldade de lugares que tem muita iluminação, que tem muitos cheiros, que tem muita transição de pessoas, tá? Então, assim, é uma pessoa que, se ela vai no mercado, ela tem a prioridade de estar passando na fila, ela tem a prioridade de já estar resolvendo as suas questões rápidas, por quê? Porque essa pessoa, ela tem uma questão interna que a impede de repente, estar por muito tempo exposta a essas situações de ruído, essas situações assim que a constrangem, que a causam mal-estar. Então vamos ter consciência sobre essas pessoas que têm essas questões e vamos entender, vamos ter esse olhar acolhedor. O que eu vejo é que muitas vezes, que nem por exemplo, o colar de girassol, ele é um colar que são transtornos ocultos, ou seja, uma pessoa que tem asma, uma pessoa que tem fibromialgia, um paciente que tem o TEA, que tem o TDAH, todos eles podem estar usando esse colar, desde que tenham o seu laudo. Por quê? Porque geralmente quando a gente passa em consulta médica e a gente tem uma síndrome diferenciada, você passou com um especialista e você foi laudado e comprova que você tem essa síndrome, geralmente o seu médico ele te faz um atestado que te comprova essa situação, e que, se você for questionado ou se você precisar de uma atitude diferenciada, ela lhe é permitida, ela lhe é facilitada por você ter esse laudo. Então, geralmente, onde eu vou, eu uso minhas medicações, eu sempre levo a minha receita médica, para que as pessoas, se de repente eu tiver um mal-estar súbito, as pessoas saberem como agir, as pessoas saberem como proceder. Então, é importante você sempre estar com o laudo, você sempre estar com a receita, sobre uma pastinha diferenciada. Embora o cordão ele te identifique como uma pessoa diferenciada, mas é importante você estar com esse laudo, sim. O que eu questionei é que no nosso município nós não temos um órgão que faça essa análise, que faça essa triagem e que possa estar laudando essas pessoas. E aí eu questionei: temos profissionais o suficiente no nosso antigo CAE, né? Que era dirigido pela nossa querida Kelly, né, a psicopedagoga, e que desenvolveu um trabalho fantástico frente ao CAE, assim como outros profissionais que estavam lá. Eu convivi muito tempo com esse pessoal, então eu posso dizer o carinho que elas têm com as crianças e com as mães também. Então, eu perguntei se existia o suporte necessário para que essas profissionais pudessem estar trabalhando e atendendo a nossa população, que está tendo uma crescente, que está tendo um aumento muito grande dessas demandas. Enfim, as pessoas precisam entender que quem tem essas síndromes precisa de alguns atendimentos diferenciados, de uns cuidados diferenciados, e assim, principalmente, a conscientização de que se necessita de profissionais capacitados que saibam entender
as síndromes e entender as questões dessas pessoas e que possam estar dando uma ajuda equivalente para que se resolva logo essa situação. Por exemplo, em aeroportos, existem salas sensoriais, que são salas diferenciadas que podem ficar à disposição de pessoas que são usuárias, de crianças que são usuárias, até o momento do seu embarque, para que elas não fiquem na fila e que não cause transtorno, para que elas não fiquem expostas a situações vexatórias, porque às vezes elas se estressam, às vezes elas se explodem, às vezes elas ficam agitadas e as pessoas falam, ai, que criança mal educada, ai, que criança sem limite, e às vezes não é. Só quem convive, só quem entende o que é essa síndrome entende a importância de você ter espaços públicos, espaços preparados para receber essas questões. Então eu posso dizer que é necessário a gente trazer esse debate, essas questões, para que a gente converse sobre isso, para que a gente juntos, como sociedade organizada, consigamos organizar e conseguimos dar um mínimo de respeito para essas pessoas. Nós não estamos pedindo favor, nós não estamos querendo que as pessoas olhem para a gente com um olhar de pena, nós estamos pedindo que o poder público olhe para nós como cidadãos conscientes e que necessitamos desse amparo que a lei nos contempla. Desde 2012, existe a Lei 12.764, a Lei Berenice Piani, e ela fala sobre isso. Então, se já existe a lei, vamos adequar. A gente tem direito à carteira do autista. Nós temos direito a entrar no site e baixar essa carteira. Lá tem alguns trâmites, algumas questões que você tem que responder. E nós precisamos sim ter essa carteira que nos diferencie. A questão do girassol são síndromes ocultas, são síndromes que você não sabe ao certo, mas você sabe que a pessoa necessita de um atendimento diferenciado. Um paciente que é asmático, ele não pode ficar em lugares muito cheio de gente, lugares com muitos cheiros, com muitas informações. Um paciente que tem fibromialgia, ele tem dificuldade, o atendimento para ele é diferenciado porque ele não consegue estar pegando peso, ele não consegue, de repente, estar aguardando muito tempo em pé, porque a mobilidade dele é reduzida. Então, a gente precisa estar chamando, sim, esses questionamentos, precisamos sim estar conversando com os nossos gestores. E eu fiquei sabendo de uma informação importante, fiquei sabendo que um dos vereadores que foram eleitos, aí o Bob Moraga, parece que ele participou ai, gente, me desculpe, eu não vou saber dizer o nome certo, mas parece que ele compareceu, ele esteve presente na Conferência Nacional de Pessoas com Deficiências, e aí eu acredito que ele tenha ideias, ele viu os novos formatos, ele deve ter tido algum respaldo, e acredito aí que qualquer questionamento voltado para essa área, eu acredito que as pessoas podem estar procurando o Bob Moraga, porque ele está à frente, ele já está trabalhando nessas questões, e de repente vai ser um grande apoio para nossa causa, né? Eu acredito que ele vai nos ajudar nesse quebra-cabeça imenso que se torna as pessoas que têm essas síndromes, né? Então eu acredito que ele vai nos ajudar nessas questões de neurodivergência. Então parabéns ao Bob Moraga, que foi eleito aí vereador, e que ele tenha a postura que a gente espera de um vereador, que reivindica, que luta e que trabalha pelo nosso povo, né? Então o símbolo azul, né, que era o laço do infinito, primeiramente ele era utilizado para associar, porque geralmente eram os meninos que tinham essa síndrome mais diagnosticada. E aí depois, com o tempo, foi vendo que era uma média de 4:1, e depois essa média se igualou. Então hoje, tanto meninos quanto meninas tem as situações neurodivergentes. Então, assim, o que a gente pede é que as profissionais tenham um local adequado, um local preparado para elas estarem realizando esses atendimentos com dignidade, com respeito à população, e que todos os nossos munícipes aí sejam contemplados. Então, a gente vai estar em cima dessas questões e cobrando o nosso prefeito eleito. Enfim, gente, criticar é bom, mas elogiar também é. Então eu parabenizo os profissionais que estão à frente aí das nossas questões, das nossas cobranças. Pedir para você que tenha um contato, que tenha um acesso com deputados, peçam para que venham verbas específicas para
compra de medicamentos. Por quê? Porque às vezes eles mandam 1 milhão, 600 mil, 500 mil, mas não tem esse descritivo. E aí o município não pode comprar os medicamentos que estão em falta. Aumentou-se muito a demanda de pessoas aqui no nosso município, aumentou-se muito a demanda de população que necessita dos nossos serviços públicos. E aí também vem aquela questão dos convênios médicos, que a gente tem batido em cima, porque os convênios médicos hoje, eles estão se eximindo de responsabilidade de tratar as pessoas. E aí acabam abandonando os usuários no meio do tratamento, e aí esses usuários recorrem ao Sistema Único de Saúde, acabam sobrecarregando, porque também é um direito deles utilizarem, mas também temos que cobrar os nossos planos de saúde aí para que eles não abandonem os nossos pacientes, porque o valor é caro da mensalidade, então que ele não abandone os usuários no meio do caminho, né? Então, fica aí 2 dicas importantes: fiscalizar o seu convênio médico e fiscalizar o seu deputado, quanto de emenda ele tem mandado para o nosso município. E a terceira é uma cobrança que eu acredito que não tem como não fazer. A partir do momento que você aumenta o número de condomínios no município, você está aumentando o número de casas, o número de pessoas, o número de moradores. Então, automaticamente, vai ter uma sobrecarga. E aí, os vereadores que estavam aí não se atentaram a isso e não tinham feito uma previsão orçamentária um pouquinho maior em cima disso. E aí, o que acontece? As pessoas mudam para suas casas, mudam para suas residências e acabam sobrecarregando aquelas situações, aqueles que nem, por exemplo, Bacaitava. Aumentou-se o número de moradores no bairro, teve uma demanda maior, e aí aumentou o número de alunos na escola, aumentou o número de usuários do Sistema Único de Saúde no postinho, e com isso acaba aumentando a demanda. Então, assim, precisamos sim de novos concursos públicos para estar aumentando a demanda do atendimento para a população, atendimento de qualidade e atendimento com eficiência. Então, compartilho esse vídeo, esse desabafo, dizendo que a gente continua de olho, a gente continua trabalhando essas questões e continua aí, gente. Continue de olho, continue acompanhando as sessões de Câmara, continue cobrando, reivindicando do seu vereador que você ajudou a eleger, porque são 4 anos que a gente continua acompanhando as questões que envolvem o nosso município, tá bom? Já falei demais, já agradeci as profissionais, já agradeci a todos, já reforcei as minhas críticas e estamos aí. Próxima reunião, a gente traz novas questões, novas situações e novos agradecimentos, tá bom? Um beijo, fica com Deus, fica na luz, uma boa semana e Deus abençoe a todos.